Entrevista coletiva. Oferecimento Grupo Microlins. A franquia certa para o seu sucesso. Muito boa noite, estamos iniciando mais um programa Entrevista Coletiva, um espaço aberto pela Band para discussão de questões e problemas das comunidades que nos assistem. Conosco na bancada o jornalista André Azevedo, produtor e apresentador do programa DNA da Band Triângulo. Conosco também Daniel Labanca, publicitário e jornalista também. Meu nome é Orley Moreira, tenho o prazer de cumprimentar o nosso entrevistado desta noite, o Márcio Balas. Boa noite, Márcio. Boa noite, senhoras e senhores. Márcio, como é que é essa coisa de fazer um programa tudo no improviso? Como é que surgiu essa ideia? Então, na verdade, o precursor dos programas de improviso na TV é um programa inglês originalmente, que depois foi para os Estados Unidos, fez sucesso, chama-se Whose Line Is It Anyway? Foi o primeiro programa que saiu do teatro e foram fazer isso na TV e deu muito certo. E aí essa fórmula ela começou a existir em algumas partes do mundo e aqui no Brasil, pela primeira vez na TV aberta, a gente está fazendo aqui na Band, né? A gente começou a investigar essa coisa da improvisação há 8 anos atrás, com um espetáculo que nasceu em São Paulo chamado Jogando no Quintal, que é um espetáculo de palhaços e improvisação que nasceu de uma vontade de investigar essa questão do improviso que a gente já trabalhava no teatro. Jogando no Quintal parece que recebeu um prêmio internacional em Bogotá. Isso, a gente foi participar de um campeonato mundial de improviso, porque tem uns campeonatos que as seleções vão, né? Então a gente foi representar o Brasil, na Colômbia era o campeonato, e a gente ganhou e fomos campeões mundiais de improviso, assim, foi muito legal, que a gente jogou em espanhol também, né? Que era engraçado, porque a gente fala aquele espanhol mais ou menos, mas a gente ganhou. Como que é um critério para julgar um bom improviso? Então, nesse campeonato como funciona? Os times se enfrentam e a cada rodada a seleção do Brasil faz o improviso, a seleção da Argentina faz o improviso. E aí o público escolhe, ele tem um cartãozinho, então um amarelo Brasil, azul Argentina. E o público que vota, o público que escolhe. Uhum. Então é muito legal porque o critério é o público, não tem um critério de alguém, de um juiz ou de uma pessoa, não. A improvisação que o público mais gostou, ela que escolhe, ela que elege, então é o que é o justo mesmo. Acaba sendo automático, porque se riu muito, funcionou. Um título de curiosidade, será que no improviso quem ganha, Brasil ou Argentina? Então, a gente foi curioso porque a gente empatou com a Argentina, foi 6-6 o jogo, e aí foi para os pênaltis, e a gente ganhou nos pênaltis. Então foi um típico sabe? Jogo Brasil-Argentina, porque aí, foi quem assim, sabe não repete isso no futebol. Tomara que na Copa seja assim também, né? Eu entrei no seu Twitter hoje, você estava comentando sobre essa estreia da Copa, que foi ontem, sexta-feira, e você dizia que é um motivo também essa Copa para que a atenção do mundo se volte para a África. É uma preocupação social essa sua? Acho que sim, porque a gente sempre vê a África com essas notícias ruins, com tragédia, com fome, com problemas de saúde, AIDS explodindo lá. Então é um continente que apanha muito, né, assim, no cenário mundial, e de repente eles estarem no foco com uma coisa alegre, bonita, colorida, com essa alegria que o povo tem lá também, né? Então eu fico muito feliz assim que as atenções do mundo estão para lá, para uma coisa que é boa, né? Então até porque você bom. Já teve uma atuação social na África, que foi importante. Eu já fiz lá, eu fiz uma expedição com os Palhaços Sem Fronteiras, né? Que é uma organização que surgiu na Espanha, tem na França e vários países do mundo. E aí a gente fez expedições para alguns lugares em conflito, um deles foi para Madagascar, na África. Em Kosovo também você esteve? E foi também para os campos de refugiados do Kosovo. Humor globalizado. Humor globalizado, assim, levar um pouco do humor e conhecer um pouco esses lugares, e aí que eu vi que realmente a África é um lugar complicado. No Brasil também, né, tem o seu lado África, né, a gente também tem uma realidade social complicada, assim, que os europeus se assustavam com algumas coisas que aqui, infelizmente, também a gente presencia, mas é muito legal, que foi muito legal porque
o humor é universal, né, nesse sentido, então é muito legal poder apresentar nesses lugares. Aliás, você falando de universalidade do humor, muda de país para país a característica, apesar da gente saber que muitos formatos que a gente tem aqui são trazidos de fora, mas muda a característica do público ou da qualidade do humor que se faz? Então, eu tenho uma coisa que é muito universal. Claro que tem alguns lugares que tem alguns tipos de humor que funcionam mais, ou mesmo no Brasil, quando a gente percorre, sei lá, o carioca talvez é mais despojado, quando a gente vai para o sul, o pessoal às vezes gosta de humor mais inteligente, ou de piadas que tem trocadilhos, que são mais... Mas eu acho que é bem universal. Quando eu morei na França também, ou mesmo nessas viagens, eu percebi que assim, as pessoas riem das mesmas coisas, tem coisas que são clássicas que funcionam muito, quedas ou torta na cara, que são as coisas que a gente fazia com os palhaços, que o público adora, adulto, crianças, maiores, então acho que é bem global, acho que é bem universal o humor mesmo. Esse humor que vocês fazem nessas zonas de conflito, África, junto à pobreza, mesmo os doutores da alegria, isso tem um cunho social muito, muito forte. Sim, acaba tendo porque, na verdade, é uma maneira que a gente achou de levar o que a gente sabe fazer, a nossa arte para lá e talvez fazer com que eles naquele momento esqueçam um pouco da realidade que está lá ao redor deles, né? E é gratificante profissionalmente também. É muito bom, assim, é muito bom fazer. Eu trabalhei nos Doutores da Alegria também há alguns anos e é muito bom você estar num lugar onde você pode transformar um pouquinho aquela realidade. É uma terapia, né? De certa maneira é uma terapia mesmo. E os programas de humor na TV, em geral, são interpretadas pelos críticos como programas superficiais e que, na verdade, querem só fazer rir de forma gratuita. Mas me parece que a proposta do seu programa é alguma coisa diferente, porque ele mexe, sim, com alguns aspectos da imaginação do telespectador e com a inteligência. Sim. O que vocês querem provocar no espectador? A gente, primeiro assim, acho que o humor tem várias vertentes, várias maneiras de se fazer, né? Assim, então, tem público para tudo também, né? No nosso caso, a gente gosta muito de fazer um humor que nos agrada, que brinca que é mais inteligente às vezes, que brinca com as sacadas rápidas. Ao mesmo tempo tem quadros no próprio programa, que é o Jogo da Mãozinha, que um público gosta muito, que é mais pastelão, que é brincar com a comida, brincar com a sujeira. A nossa vontade é trazer um pouco dessa coisa que a gente já fazia no teatro, do público ver a criação acontecendo ali, né? Então, tudo que o público assiste é criado ali, então tanto saem coisas incríveis, sacadas geniais, como também alguns momentos que você percebe que não deu tudo certo, porque o improviso trabalha também com erro, né? Com risco. É uma pergunta que sempre te fazem, segundo você disse no nosso bate-papo, antes de entrarmos no ar. É tudo improviso mesmo? É uma pergunta recorrente. Essa acho que é a pergunta que eu mais ouço. Até eu brinco, né? Até minha mãe duvida, mas é tudo improviso. Realmente é tudo improviso. Porque as pessoas perguntam e no fundo é um elogio para a gente, porque significa que a pessoa falou, nossa, mas vocês conseguem fazer tudo aquilo sem ensaiar, sem ter roteiro, e realmente é 100% improvisado, não tem nenhum roteiro. Nem uma troca de ideia antes. Não tem nenhuma troca de ideias. Os atores... eu sei porque eu comando o programa, mas os títulos, os temas, a gente pega do público ali, então até para o público de casa também ver que aquilo está sendo feito na hora. E os atores não sabem nem os jogos que eles vão jogar. Quem determina isso sou eu e a produção criativa. Então eles não sabem os jogos que vão jogar, eles não sabem os títulos, não sabem com quem eles vão jogar. Porque para o ator do improviso isso que é legal, ele está ali no risco, ele totalmente vulnerável e pronto para fazer sujeito o que vier. Você sai de casa, entra no carro, tal, chega no estúdio, sem saber, no caminho você não vai pensando o que vai rolar. Não, até porque é tanta coisa que você poderia pensar que é até melhor um exercício que a gente faz no improviso, quer dizer, quando a gente chega lá, a gente chega antes, a gente tem um aquecimento coletivo, onde todo mundo... primeiro aquece o corpo, depois aquece a mente, depois a gente faz pequenos jogos coletivos para entrosar o grupo naquele dia, né? Porque a gente mora em São Paulo ainda, então está cheio de problema, família, namorada, o carro, o trânsito, gravação, estúdio. Então aí chega uma hora a gente concentra, para quando chega lá você está totalmente vazio,
para encarar esse desafio de estar ali e fazer a comédia no risco mesmo. A minha pergunta ia ser por aí mesmo, essa preparação. Assim, eu imagino que é a curiosidade de muita gente. Vocês se abastecem de quê no dia a dia? Então, também isso é uma coisa legal, né? De que o improviso realmente precisa se preparar muito. Então, todos lá são atores, as meninas, por exemplo, são da EAD, que é a Escola de Artes Dramáticas da USP, quer dizer, elas fizeram 5 anos de faculdade de teatro. Então, cada uma, né, elas têm um grupo de humor que chama As Olívias. Então, todos nós viemos do teatro, de grupos diferentes, a gente nos juntamos para fazer esse trabalho. E como toda linguagem tem técnica, então, durante muitos anos, a gente vem estudando essas técnicas de improviso, né? Então começou com o Jogando no Quintal, que é esse espetáculo que começou num quintal de uma casa, que era improvisação feita num quintal de uma casa para 40 pessoas e que cresceu muito. A gente organizou alguns festivais mundiais de improviso, então a gente chama alguns grupos mundiais, na verdade latino-americanos, né? Por causa da língua é mais fácil jogar com os latinos que falam espanhol, né? Então a gente chamou grupos da Colômbia, da Argentina, da Espanha, da Itália, que já faziam improviso há mais anos para vir ensinar para a gente aprender, porque até então a gente era o grupo referência que começou isso, então a gente também não tinha professores então a gente importou alguns gringos para ensinar para a gente, né, coisa do improviso. Pois é, e qual que é o maior barato nesse exercício de fazer criatividade espontânea o tempo todo? Olha, o que eu gosto muito, que eu aprecio, porque eu improviso também. No programa eu apresento, mas eu sou um improvisador antes de ser apresentador, né? O que eu acho mais legal é isso de que você está sujeito àquilo ali, que vai acontecer na hora, de que as cenas nunca se repetem, 100% das vezes as cenas vão ser diferentes, porque os títulos que o público vão dar são outros, as cenas que a gente vai criar são outras, então ele é sempre diferente, quer dizer, ele é irrepetível. E essa frição, essa adrenalina do ao vivo, do risco, do que tudo pode dar errado a todo momento. Assim, pessoalmente eu gosto muito. André perguntou do que é legal, eu vou perguntar agora do que não é legal. E o dia que você chega lá todo de mau humor e eu tenho que fazer humor? Faz parte do nosso trabalho esse de que a gente faz humor, né? Então a gente tem que transformar, por isso que a gente tem um aquecimento antes, que está previsto no cronograma de qualquer dia de gravação, seja no teatro, na TV, qualquer lugar, a gente tem esse tempo de aquecimento, porque aquecimento às vezes funciona para isso, para eu descolar e ir para o aqui e agora, porque o trabalho do improviso é esse, do aqui e agora, do momento presente, tudo acontece ali na hora, então eu tenho que estar 100% conectado com tudo ali, então eu não posso estar uma questão ali no fundo da cabeça, nessa hora, tudo embora e vamos improvisar. Márcio, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com a entrevista coletiva quando conversamos com Márcio Balas, do programa É Tudo Improviso da Band. Márcio, o palhaço João Grandão, como é que ele nasceu? Então, na verdade, originalmente eu estudei propaganda e marketing, né? Mas eu sempre fiz teatro paralelamente. E aí, em 94, alguns anos atrás já, eu fiz um curso de clown com um professor que estava voltando da Europa, né, de palhaço, e eu fiquei encantado e comecei a fazer vários cursos paralelamente ao meu trabalho. Eu trabalhava, tinha um pequeno negócio, e aí depois de alguns anos eu resolvi largar tudo e resolvi que eu queria ser palhaço profissional mesmo. Aí eu fui morar fora, fui para a França, onde tem uma escola de um cara chamado Jacques Lecoq, que é um dos caras que trouxe essa linguagem do palhaço para o teatro, e eu fui estudar na escola dele. Eu estudei lá, ele morreu assim que eu acabei a escola, não sei se teve relação com a minha passagem, mas eu brinco, né, que eu tive essa sorte de estudar lá com essa figura que é uma personalidade do teatro bem legal, e eu fiquei estudando palhaço lá e trabalhando durante 3 anos. E daí, numa das aulas, um dos professores me perguntou, e como você chama? E eu não tinha nome, né, o nome de palhaço ele surge de alguma coisa, e o primeiro nome que veio à cabeça foi João Grandão, que era um desenho, mas que eu nem via muito, que não sei por que me apareceu esse nome, mas foi só para aula, assim.
E eu inicialmente nem gostei muito do nome, mas lá na França eles não têm esse eles não têm, né? Então para eles era engraçado ouvir eu falar João Grandão. E aí eu foi ficando, e aí o meu nome até hoje já há 15 anos assim que eu faço palhaço, que eu sou palhaço. João Grandão, quando eu tô de palhaço, é o meu nome. O poder do improviso, cuidado com os improvisos. Surgiu daí mesmo. Ainda que a arte do improviso seja algo ainda recente no Brasil, sobretudo na TV, eu gostaria de compreender quais foram os humoristas que, na sua trajetória, acabaram te inspirando e, sobretudo, aqueles que você, vez ou outra, ainda copia algum trejeito, ou pelo menos estuda esses trejeitos. Então, assim, os programas de humor que me marcaram, assim, de TV, um deles foi a TV Pirata, que acho que é o programa que eu mais, assim, gostava de assistir, assim, no Brasil. De estrangeiros tem o Monty Python também, que é um grupo que é muito referência acho que para qualquer humorista, né? E o Whose Line Is It Anyway, que é esse programa de improviso mesmo que surgiu na Inglaterra e depois foi para os Estados Unidos, porque eles conseguiram trazer para a TV essa coisa que era do teatro, né? Fazer essa transformação. E no meu caso, eu junto com o grupo Jogando no Quintal, que é o meu grupo, o grupo que eu dirijo com o César Gouveia, que é o co-diretor desse grupo, nós fomos um grupo que pesquisou muito essa coisa do improviso durante muitos anos, assim, na raça, porque não tínhamos referência aqui. Então, no fundo, eu acho que com esses grupos, são palhaços que eu admiro, atores incríveis, são, assim, as pessoas que me inspiraram nesse trajeto, assim, curiosamente são meus parceiros também, né? Mas é minha... Você citou aí alguns programas antigos, alguns formatos antigos. É interessante que a gente nota que o gosto das pessoas mudou. Eu acho que não só nessa questão do humor, mas vou analisar no geral, o gosto musical das pessoas mudou. E o que antes, às vezes, era uma média, era mais homogêneo, agora se tornou, muitas vezes, muito mais popularesco. Você deve isso aqui, uma mudança também intelectual das pessoas ou não, simplesmente ao fato de hoje você ter mais opção do que se tinha antigamente? Eu não sei, eu tenho a impressão que hoje as pessoas têm mais acesso a muitas coisas, então as pessoas aqui conhecem programas de fora, do mundo inteiro, pela internet. Hoje quase todo mundo tem internet, então conhece programas pelo YouTube. Então a quantidade de coisas que uma pessoa hoje, um jovem, um moleque de 15 anos viu de programas é muito maior do que na minha época, na nossa época, que não existia internet. Então eu acho que tem essa coisa de que o acesso a outras coisas é muito maior. E no caso do É Tudo Improviso, uma coisa que é muito legal é isso, de que o público tem muito público que gosta de jovens, de moçadinha de 13, 14 anos. Tem gente mais velha que gosta. A minha tia outro dia falou: ai, Márcio, eu assisto seu programa, não é porque eu dou muito a risada. Ela até falou assim: eu não entendo tudo, mas eu rio muito. Então, você vê que nesse sentido É Tudo Improviso é uma coisa também popular, de certa maneira, mesmo que algumas pessoas falam, um humor inteligente, eu acho que a gente tenta não cair muito para um humor apelativo, por gosto mesmo, né? Porque eu gosto, eu não gosto. Mas a gente não tem mulher pelada, todos os atores são feios, o apresentador é feio, estranho, assim, não é um lugar onde você vai ver gente bonita fazendo coisa, não tem ninguém com os peitos de fora. Então, acaba que eu acho que ele também é um humor popular, porque ele pega muitas pessoas. Você falou da idade aí, você acha que tem idade? Porque tem gente que fala, não, tal programa é humor de velho, tal programa é humor de jovem. Eu acho até que tem alguns tipos de programa que se encaixam mais com alguns tipos de público. No nosso caso, ele talvez tenha uma maior quantidade de público jovem assistindo, talvez tenha, mas ele é um programa que tem muita gente de todas as idades assistindo. Ele funciona muito com todas as idades, ele é acessível, as pessoas gostam. Quem gosta de inteligência vai gostar de uma sacada inteligente, quem gosta de uma coisa que é um pouco mais pastelona, tem também os momentos que são mais despojados, ele é muito espontâneo, então o público gosta disso. Acho que por isso que ele é meio popularzão, assim. Ô Márcio, quando a gente ouve falar em palhaço, o imaginário da gente nos remete à infância e a gente vê palhaço como aquela figura engraçada, fantasiada, debaixo de uma lona, num circo. Sim. Esse humor de vocês, de improviso, pegaria bem dentro de um circo, vamos dizer assim? Dentro do circo?
Não sei, eu acho que é diferente, assim. Acho que o palhaço tem uma função no circo que é a de ter essa relação com o público, porque no circo, se você for ver todos os atores, todos os personagens, os artistas, eles estão num grau numa tentativa de chegar no nível dos deuses, né? Quer dizer, o trapezista, ele tenta, né, superar a lei da gravidade lá em cima, dar um duplo mortal, é agarrado pelo outro. O malabarista com 8 bolas, 2 mãos, não deixando aquilo cair. No outro canto, um comendo fogo. Um outro cuspindo fogo. Mágico. O mágico fazendo a moça desaparecer e o público todo fica... Né? A gente, quando olha para isso, a gente acha incrível, mas a gente vê eles quase em outro patamar, né? Né? E já o palhaço não. O palhaço, ele vem, é aquele que cai, é aquele que erra, ele tem essa relação com o público, vai lá, senta no colo do cara do público, vai lá, dá um abraço, ele tenta fazer malabarismo, cai, ele vai, pum, bate a cabeça. Então ele tem essa coisa que ele é mais humano e ele acaba tendo essa função no circo também de contrapor a todas essas outras artes. Né? E por isso também que ele é também popularzão, chega muito nas pessoas. E o humor que vocês fazem também mexe muito com isso, né? Com cenas do cotidiano, assim. Acho que uma característica do stand-up vocês devem observar muitas pessoas, né? Que vocês falam de stand-up e dos jogos de improviso. Vocês falam de coisas corriqueiras que a gente se identifica assistindo. Sim, a gente acaba brincando bastante com a coisa do cotidiano, das situações que são as situações da vida. A gente acaba criando e recriando cenas que são cenas da vida, né? Vocês assistem o programa depois e criticam? Sim, super. A gente é bem rigoroso, assim, como a gente vem do teatro e gosta muito, eu pessoalmente gosto muito de refinar artisticamente o trabalho, a gente treina todas as semanas, a gente treina antes do programa, depois que a gente assiste o programa juntos e depois a gente se reúne para avaliar o que foi bom, o que foi ruim, o que pode melhorar, porque assim acho que se refina um programa, né? Porque nunca tá bom, na verdade. Né? E você saberia dizer uma última transformação pela qual o programa passou por causa dessas críticas que vocês mesmos? Olha, eu acho que agora o programa está um pouco mais dinâmico, porque no teatro tem um tempo que na TV é diferente. No teatro tem um tempo que eu posso chegar e falar, como você se chama? André, você vem de onde? De Uberaba. André, fala um título pra gente. A Casa Feia. Legal, obrigado, André. Esse tempo na TV, ele é muito lento. Então, a gente foi percebendo, assistindo, que algumas coisas tinham que ser mais dinâmicas, mais diretas ao assunto. As criações da cena, elas tinham que começar a ir direto pra cena. A gente não pode ter uma coisa que no teatro tem, que é você preparar a cena. Às vezes a gente faz uma preparação em mímica, coloca uma toalha, põe um copo, eu abro aqui, sirvo, saúde. Todo esse tempo no teatro ele é muito interessante, porque tá todo mundo ali, no aqui e agora. Na TV o cara tá lá em casa em outra situação. Então eu posso até fazer uma coisa assim, mas é mais rápido. Um brinde, já começou a cena. Eu não tenho esse tempo de limpar, de fazer uma coisa mais pausada. Isso é uma coisa que a gente aprendeu assistindo, né? O humor normalmente ele é usado para satirizar, principalmente cenas políticas. Vocês se preocupam com esse tipo de coisa, de sátira, de crítica, mas de uma forma mais, vamos dizer assim, mordaz sobre políticos? A gente, às vezes, surgem essas questões no programa. Como não tem nada combinado, a gente não tem, assim, essa pretensão de fazer um humor... Não existe uma preocupação desse sentido? Não. Mas, às vezes, surge alguma coisa na hora, teve no programa passado, até foi uma das meninas que falou... ela fez alguma brincadeira com a história do Dunga. Dunga, onde você mora? Ela fez alguma crítica à convocação. E aí o público amou, nem foi tão engraçado, mas o público bateu palma, porque é uma coisa que todo brasileiro está chateado com a Dunga, com a escalação. Então ela foi porta-voz disso, né? Então às vezes tem uma outra brincadeira com político. Outro dia Já teve algum problema de brincar com algum político ou personalidade ou não? Não, por enquanto não. Assim, Ainda não. Teve outro dia uma piada que a gente, não sei como ela vai repercutir, mas um dos atores brincou, era assim, tem que invente conversas entre o diabo e o céu e o inferno. Aí alguém fez uma alusão ao Maluf sendo rejeitado em todos os lugares, tanto no segundo... Então, assim, quer dizer, ela tem uma pitada aí de uma brincadeira com um político, que é um político, né? Mas é uma brincadeira também, assim, não
Não tem nenhuma posição nossa, é uma brincadeira como qualquer outra brincadeira que a gente também está sujeito a fazer, né? Márcio, só para a gente encerrar, que o nosso tempo está se esgotando, tem uma frase sua de aprender a lidar com o erro e lidar com o novo. Como é que é isso? Essa é uma das essências do trabalho do improviso, né? De que você vai tentar criar uma coisa o melhor possível, mas vira e mexe, essa coisa não sai como você achou que ela, como você queria. Então cabe a você pegar aquilo e transformar e fazer daquilo uma coisa boa, uma coisa bacana. É disso que se trata o improviso. A gente tenta fazer isso numa cena, a gente tenta fazer isso no nosso trabalho, que é criar coletivamente com os erros que acontecem. E por exemplo, eu chego para... Teve uma cena que um dos atores brincou: oi, meu amor, eu estou tão contente que você chegou. E aí ele falou: Roberto, você não sei o que lá. Quer dizer, ele não percebeu que ele estava interpretando um personagem feminino. Aí ela falou assim: ai, você sempre me chama com aquele nome, mas eu já fiz a operação, você sabe? Então ele teve que jogar com aquilo e trazer, aí o público adorou, porque viu. O público percebeu que aconteceu aquela coisa, né? Então, tudo improviso, tem essa coisa que lida com o que dá certo, com o que dá errado, e tudo vai para o ar assim como foi gravado. A entrevista coletiva desta noite conversou e riu bastante com Márcio Balas, do É Tudo Improviso, da Band. Márcio, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, André. Obrigado, Daniel. E ficamos muito felizes com a sua presença aqui conosco nesta noite. Boa noite a você, muito obrigado. Obrigado. Terça-feira, às 11 da noite, estamos lá no É Tudo Improviso. Entrevista coletiva. Oferecimento Grupo Microlins. A franquia certa para o seu sucesso.